Olá, amados, graça e paz do Senhor Jesus. Para esse nosso momento agora, nós vamos pensar sobre prioridades, abordando qual deve ser a nossa prioridade número 1. Isso é muito importante. Se nós não organizarmos a nossa vida e não trabalharmos com as prioridades e definir quais as primeiras, e além de definir as primeiras, definir a número 1. Vamos pensar nisso agora? Vamos a uma leitura que é extraordinária. Extraordinária. Colossenses, capítulo 1, versículos 17 e 18. Ele é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a primazia. Querido irmão, você já atentou para o peso de revelação que nós temos aqui em Colossenses capítulo 1, versículos 17 e 18? Olha, nós precisaríamos de uma semana aqui, sentadinhos, eu aqui, você do outro lado, para nós entendermos minuciosamente, trabalharmos assim, detalhadamente, exaustivamente, palavras por palavras, de Colossenses capítulo 1, versículos 17 e 18. Bem, a nossa prioridade número 1 é Jesus. Quando nós definimos as nossas prioridades, é importante entendermos que Jesus é a força na qual subsiste tudo que há de bom em nossas vidas. Por Ele, para Ele, por meio dele, foram feitas todas as coisas. Logo, tudo tem que depender dele. Ele deve ser a nossa principal prioridade, a número 1, porque é ele quem sustém todas as coisas unidas, uniformes, harmonizadas. Vamos analisar o que é Jesus como prioridade número 1 na nossa vida. Se Jesus é a prioridade número 1 na sua vida de casado, então o casamento vai ser saudável. Um casal, ele só pode ter de fato um bom casamento e manter-se sempre juntos se Jesus é prioridade neste casamento e neste lar, porque sendo Jesus prioridade no casamento, ele é prioridade na mente de cada cônjuge. Ele é prioridade. Aí as coisas se harmonizam. É fácil um conhecer a diferença do outro, a preferência do outro e se ajustarem. Na verdade, irmãos, as pessoas encontram muitas dificuldades para conservar bons relacionamentos porque não querem Jesus. Jesus não está incluso em suas vidas. Jesus não faz parte de suas vidas. Eles não são individualmente influenciados, habitados, dirigidos por Jesus Cristo. E quem não tem Jesus na vida terá todo tipo de amarguras, complexos, tristeza, e sempre terá dificuldades, vazios, e terá dificuldades para conviver com isto. Então, até as nossas finanças, elas geralmente ficam confusas sem Jesus. Porque com Jesus, nós somos fiéis a Ele e a sua palavra, somos dizimistas. Aí já estamos debaixo de uma promessa de bênçãos abundantes.
E se não temos Jesus, ou não tememos, ou não temos fé para obedecer a sua palavra, principalmente no que diz respeito a finanças, nós vamos estar sempre com os pensamentos nublados, confusos, a vida financeira mal organizada. E você pode me dizer, não, mas eu conheço muitas pessoas que não são crentes em Jesus Cristo, mas têm uma vida financeira bem organizada. Eu acredito. E acredito que se esta mesma pessoa, a partir do momento que servir a Jesus Cristo, já sendo uma pessoa organizada, programada, tem as suas planilhas, suas programações financeiras bem organizadas, então ficará melhor ainda. Agora, Colossenses, capítulo 1, versículo 17 e 18, lá no 18 diz que Jesus é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então, isto aqui está nos ensinando que o Senhor Jesus, ele não quer ocupar qualquer lugarzinho, um cantinho lá na nossa vida, no nosso projeto de vida. Jesus, ele não deve ser tratado como um elemento, uma coisa que põe numa caixinha aqui, ó. Põe aqui numa caixinha, está protegido, está honrado, está guardado. Deixa aqui nessa caixinha. Se em algum momento eu precisar, eu sei aonde está. Não, a palavra de Deus está dizendo que ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. E esta boa analogia é para nos dizer que Jesus Cristo, ele é o nosso comando. Ele quer que tenhamos a mente dele, que venhamos submeter a nossa mente, pensamentos a ele, e ele vai organizar a nossa vida. Quando a sua prioridade for Jesus Cristo, aí vai cumprir-se na sua vida e na minha o que diz Mateus, capítulo 6, está aqui, o versículo 33, 6 e 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Experimente esta prioridade através da vida de oração. Quando você levantar, não converse com ninguém, não olhe para celular, não consulte internet, fuja desta tentação. Tem alguns que nem dá tempo de levantar da cama, ele já vira a mão e ali mesmo ele já está cabisbaixo, conferindo e jogando tantas coisas na mente, na maioria eu vou usar o seguinte, informações, tá? Sem conteúdo. Informações, muitas informações, mas sem formações. A internet tem todo tipo de informação de que você precisar, mas a maioria sem formação. Então, eu estou lhe aconselhando, antes de você falar com qualquer pessoa, pastor, o senhor está dizendo que eu não falo nem com o meu cônjuge? Não estou querendo levar você por este caminho. Mas estou lhe dizendo que antes de qualquer contato, antes de examinar celular, se alguém já respondeu, se já chegou a resposta do que você esperou, antes de deitar, perguntou, antes disso, busque a presença de Deus. Busque a presença de Deus. Amanheça, faça a sua higiene pessoal, bocal, e diz, Senhor, eu só pego neste celular. Eu só faço outra coisa depois que eu ler aqui a tua palavra. Programe-se, aprenda a ler a palavra de Deus. Vou lhe dar uma sugestão, tá? Que é boa. Você pode fazer o seguinte, escolha sempre ler um capítulo em Gênesis, corrido, separe Salmos
e separe os evangelhos. Por quê? Porque se você lê a Bíblia assim, olha, eu estou lendo do Gênesis corrido, uma leitura corrida, e vou pelos livros proféticos, não é preciso querer terminar isto dentro de um mês, a leitura. E leia uma parte dos Salmos, leia uma parte dos Evangelhos. Né? Quem sabe um dia você da semana lê um capítulo de Gênesis, no outro dia lê Salmos, no outro dia lê Evangelho. Começa pelo Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, e você vai assim o ano inteiro. Bem, é uma sugestão, tem muitos planos bons de leitura da Bíblia. O que eu quero lhe dizer é que você desenvolva o hábito de priorizar a presença de Deus. Senhor, eu vou sempre começar o meu dia. Tu és a minha prioridade número 1. Buscai primeiro o reino de Deus, é isto. É você amanhecer cada dia. Vai para a presença de Deus. Consigo fazer isto em 1 hora. Amém. Se você conseguir, tiver tempo. Você ainda não tem desenvoltura espiritual para isso, mas 30 minutos. 30 minutos. Levante-se, 30 minutos. Ocupe 30 minutos orando e lendo a palavra. Se você fizer isto diariamente, você vai ver que depois de 6 meses, depois de 1 ano, 2 anos, isto é um hábito na sua vida que você não pode mais viver sem. Você vai dizer, eu não vejo a hora de eu me levantar e já estar fazendo o meu devocional. Você vai sair mais alegre para o seu trabalho. O Espírito de Deus vai coordenar seus pensamentos. O Espírito de Deus vai dirigir a sua mente. Você vai ter mais paz. Aquelas coisas que te irritavam tão fácil, aquelas coisas que te tiravam do ponto tão fácil, aquela intolerância, aquela briga no trânsito, que vocês já perceberam? Que às vezes nós brigamos no trânsito e está pensando que a pessoa está ouvindo, a pessoa já passou nos 2 sinaleiros e você ainda está brigando com ele não ouviu nada, não te conhece, não sabe, e você está arrebentando as cordas vocais, as artérias do coração, está estourando a mente. Quando chega no trabalho, os ombros estão rígidos, doloridos, quando volta a mesma situação. Se você fizer de Jesus a sua prioridade número 1 em tudo e buscar primeiro o reino de Deus, você logo vai começar a comprovar. Eu estou mais em paz, eu estou mais tranquilo para pensar, eu estou com a mente mais descansada para calcular, eu estou tendo mais resistência quando vem os embates, as notícias ruins. De primeiro eu arrancava logo os cabelos, esculhambava todo mundo, rodava a baiana, disse, agora eu estou mais sereno. Sabe o que é? O Espírito de Deus está transformando você, porque nas suas prioridades, que você tem outras, agora, nas primeiras prioridades, nas principais prioridades, Jesus é a tua prioridade número 1. Eu tenho certeza do que eu estou dizendo para vocês. Nós não seremos plenamente abençoados se nós deixarmos Deus para segundo plano, para quando der tempo, para quando sobrar tempo. Nós não seremos plenamente abençoados. Vou usar a expressão novamente. Se nós pegarmos Deus, Jesus, Espírito Santo, eu estou criando toda esta linguagem para chamar a sua atenção. Colocar dentro de uma caixinha e diz, ó Senhor, o Senhor sabe que a minha vida é muito corrida, mas domingo pela manhã, domingo eu tiro o Senhor dessa caixinha e vou passar o domingo todinho para o Senhor. Isto é uma loucura, irmão. Isto é uma perda de vida. Isto chama-se inversão de valores. Não, Jesus, domingo, eu sei que o Senhor está aqui. Domingo de manhã é para o Senhor. Domingo à noite, Deus me guarde de não estar ocupado com o Senhor. Não, não é isto que Ele quer. Ele não quer ser o Cristo do teu domingo apenas. Ele não quer ser o Cristo do teu sábado apenas. Ele é o nosso Senhor de todas as horas, de todos os dias, de toda a semana e do mês inteiro,
Por quê, pastor Gilmar? Por quê? Volta para mim, Marcos, versículo 17 e 18, porque aí está a resposta. Volta para mim, é possível. Colossenses capítulo 1, versículo 17 e 18. Valendo aí, irmão, me ouvindo. Ele é antes de todas as coisas. E por meio dele, tudo subsiste. Você não vive sem ele, ninguém vive sem ele. Ele é a cabeça do corpo. Ele não é um pedacinho de unha, um pedacinho de orelha. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, oh, aleluia, e o primogênito dentre os mortos. Ele é o vencedor da morte, para que em tudo ele tenha a supremacia. Ele tem a supremacia na sua vida, ele tem a supremacia no seu tempo, ele tem a supremacia, aleluia, no seu modo vivendes, na sua maneira de viver. Então, prioridade número 1 é Jesus, porque ele é o Senhor, tudo depende dele. Vou usar uma expressão até trincada para me referir a Cristo. Ele é o eixo de todas as coisas. Sem ele nada flui. Não é bom pensar nisso?